tá faltando? Deve estar um pouco amassado. Bem bruxa ou não? Meio bruxa. Bem bruxa, assim. Vocês sabiam que muito tempo antes do Halloween ser eternizado pelos filmes de Hollywood, ele fazia parte de uma tradição muito antiga? Não? Então vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Tá bom. A gente ama filme de Halloween, mas pra gente entender um pouco melhor, a gente tem que entender de onde veio essa tradição. O Halloween veio de uma tradição chamada Samhain. Se escreve Samhain, mas a pronúncia certa é Samhain mesmo. De uma tradição muito antiga, cerca de 600 anos antes de Cristo, nas ilhas da Bretanha e na Gália. Ele fazia parte também do calendário celta e marcava o final do verão e o início da parte mais sombria e escura do ano. Ele também marcava o final dos festivais da colheita. O objetivo desse festival era, dentre outras coisas, né, o culto aos mortos, e também existia uma crença muito grande de que nessa parte do ano, né, e principalmente na noite do dia 31 para o dia 1º, que o véu entre os dois mundos, vamos dizer assim, entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele fica mais fino. Dizem várias tradições que ficaria muito mais fácil de você tentar uma comunicação com o outro lado. Então, muitas dessas tradições vêm também com o culto aos mortos, como a celebrar e homenagear, né, os seus ancestrais, ter muito respeito com o povo pequeno, como eles falam mesmo aqui na Irlanda, né, que seria tipo o povo das fadas, ou também o povo dos elementais. Quando eu digo fada, aqui na Irlanda, gente, é o povo dos elementais mesmo. Gnomo, duende, fada, salamandras, tudo que você pode imaginar como elementais, né? Faz parte muito forte dessa cultura daqui, que foi um dos locais de nascimento mesmo, de origem do Halloween. Essa coisa de colocar a abóbora com uma luz dentro, ou o nabo com uma luz dentro, na frente da porta de casa, também era para meio que acender uma luz para que os espíritos que estivessem passando por ali tivessem uma luz para eles se guiarem, para eles não ficarem completamente na escuridão, já que essa época do ano é uma época que fica muito mais escura por aqui. A origem da palavra Halloween mesmo, ela é de uma vertente um pouco mais cristã. No século IV, a igreja síria celebrava um dia que era o dia de todos os mártires. 3 séculos depois, o Papa Bonifácio IV tomou um templo que era dedicado a todos os deuses. E ele transformou esse templo em templo de todos os santos. Só que a questão é que essa data anteriormente de todos os mártires, ela era celebrada sempre em maio. O templo já tinha a sua própria data de celebrar o dia de todos os deuses e daí depois todos os santos, né? No dia 1º de novembro. Então essa data mudou para o dia 1º de novembro. Então acaba que essas duas datas, tanto a pagã quanto a cristã, meio que coincidiram na mesma época. E daí então, quando a gente fala Halloween, a origem dessa palavra mesmo é uma origem cristã. E quando a gente fala Samhain, é a parte mais da data tradicional pagã dos celtas. Essa expressão, o Halloween, né, ela foi meio que uma derivação e uma transformação da expressão All Hallows Eve, que se transformou em All Hallowed Eve, depois se transformou em All Halloween e agora se chama Halloween. Mas então por que o Halloween é tão famoso e tão popular assim nos Estados Unidos? É porque na época que muitos irlandeses e escoceses se mudaram, né, para os Estados Unidos, eles acabaram carregando várias tradições desse festival. Então ela foi ficando muito, muito, muito forte nos Estados Unidos também. E às vezes
Muita gente, né, erroneamente pensa que ela nasceu lá, só que na realidade não, é muito mais antiga. Só que quando chegou nos Estados Unidos, ela meio que foi sofrendo várias transformações até chegar no Halloween que a gente conhece hoje, né? E várias das tradições que a gente conhece hoje, elas foram meio que adaptadas e incorporadas numa coisa nova, mas vieram de uma versão um pouco mais antiga disso, como por exemplo a abóbora, né? A abóbora que a gente conhece, que é a abóbora que ela é esculpida e tudo no dia do Halloween, costumava ser um nabo e não uma abóbora. Só que aí, com essa tradição tendo também migrado, né, se espalhado para a América, eles descobriram que fazer isso uma abóbora seria 1000 vezes mais fácil e com mais espaço para fazer para esculpir por dentro e tudo. Então, hoje é a abóbora e não o nabo. E o Trick or Treat, ou doces e travessuras? Bom, algumas fontes contam que isso começou quando existia uma perseguição dos protestantes contra os católicos na Inglaterra, né? Mas conversando aqui na Irlanda com um amigo meu, irlandês, ele contou que ele acredita que essa tradição tenha começado nos Estados Unidos. Então, o que eu acho é que existia realmente uma tradiçãozinha bem pequenininha que não foi muito popularizada na Inglaterra e que com toda essa mudança, né, essa imigração do pessoal para lá, acabou se popularizando bem fortemente nos Estados Unidos. Mas e o cinema? Bom, para começo de história, o Halloween ele se tornou uma fonte inesgotável de histórias para os filmes. Principalmente os filmes de terror. Mas é claro que existem vários filmes de terror que não tem muita coisa assim a ver com Halloween. Na realidade, eu gostaria de fazer uma lista de filmes que eu acho super recomendáveis, de terror ou não, mas que tenham bastante a ver com Halloween para vocês assistirem. O primeiro filme que eu quero indicar para vocês é justamente o filme que começou a popularizar o gênero slasher, que é justamente o filme que tem o nome de Halloween, que conta a história do Michael Myers, que foi um doente que fugiu de um hospital psiquiátrico e voltou para a cidadezinha onde ele tinha cometido um crime quando ele era criança. E começou a aterrorizar essa cidade. Inclusive, ele é hoje em dia uma das fantasias de Halloween mais populares aí. Esse filme também foi o que deu a origem de um dos componentes principais dos filmes de terror de hoje em dia, né? Que chama a Final Girl, ou vamos dizer assim, a garota final, né? Que é sempre a última garota a sobreviver a um assassino de um filme de terror, que foi a Jamie Lee Curtis. Mas fiquem atentos que ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Pra quem não sabe, a Jamie Lee Curtis é filha da Janet Leigh, que foi a atriz que participou do Psicose. Halloween foi um filme dirigido pelo John Carpenter de 1978. O segundo filme que eu vou falar é o filme E.T. Sim, o filme E.T. ficou eternizado aí nas nossas mentes. Ele não só foi fantasiado como fantasma, né, na festa de Halloween, como reconheceu um dos seus coleguinhas aí, fazendo aí uma alusão, né, ao Star Wars, que foi um baita de um easter egg na época. O ET conta a história de um ET que foi deixado sem querer na Terra, né, e acaba fazendo amizade com um menino. Dirigido pelo Steven Spielberg. ET é um filme de 82 que conta com a participação da Drew Barrymore. Esse é o primeiro filme dela. E do Henry Thomas. Você deve lembrar do Henry Thomas da Maldição da Mansão Bly, da Residência Hill e da Missa da Meia-Noite. Ele também é um amigo do Leonardo DiCaprio em Gangues de Nova York. Agora eu vou falar um filme infantil, mas que eu tenho um certo carinho em especial para esse filme, que chama Halloween Town. Conta a história de uma menina que de repente descobre que ela vem de uma linhagem de bruxas, quando a avó dela visita ela. E acaba descobrindo e indo conhecer a cidade natal da família dela. Num universo onde
O Halloween é praticamente o dia a dia dos moradores dessa cidade, né? Tem todos aqueles elementos de filme de aventura, é um filme leve e super legal pra tá assistindo junto com a família, é mais descontraído, enfim, deixa aquele gostinho de, tipo, aconchego no fundo do coração quando a gente assiste. Halloween Town é um filme de 1998 e foi dirigido pelo Dwayne Dunham. Conta com a participação da Debbie Reynolds e também da Kimberly Jane Brown, que fez um filme de terror que eu também gosto muito, que chama Rose Red. O próximo filme é O Estranho Mundo de Jack. Na realidade, O Estranho Mundo de Jack conta a história do Rei das Abóboras, que é parte principal no Halloween na cidade dele. E ele acaba ficando um pouco enjoado aí de sempre estar celebrando a mesma data. E sai da cidade dele, vai dar uma volta por aí, acaba descobrindo uma cidade do Natal e vê que essa festa é muito alegre e tudo mais, né? Volta pra casa com a ideia de dar uma repaginada na cidade dele, trazendo o Natal pra essa cidade, que acaba sendo um Natal um pouco monstruoso, vamos dizer assim, um pouco diferente do que todo mundo está acostumado, e que acaba sendo aí uma mistura de Natal e Halloween. O Estranho Mundo de Jack é um filme de 93 e foi dirigido pelo Henry Selick e foi feito inteirinho em stop motion. O próximo filme que eu vou falar é o nosso querido Abracadabra, ou em inglês Hocus Pocus. Conta a história de 3 bruxas que acabam sendo aí despertadas por jovens que acabam ficando em apuros por causa disso, vamos dizer assim. Ai, gente, é um filme tão legal, é muito lindo, tipo, a gente fica com vontade de morar lá dentro, né? Morar dentro da casa das bruxas. Tem aquele baita daquele livro das sombras maravilhoso, enfim, aquela casa toda mágica. É um universo que a gente... que acaba sendo bastante divertido. Enfim, não sei. Tô só falando besteira aqui. O Abracadabra é um filme de 93 que foi dirigido pelo Kenny Ortega. Ele conta com a participação da Sarah Jessica Parker, da Bette Midler e da Kate Nadimi. Deixa aqui nos comentários pra mim qual o filme que vocês mais gostam de assistir no Halloween. Ou qual é o filme favorito de vocês de Halloween. Eu quero saber. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso especial de Halloween, da minha lista de sugestão pra vocês. Se você gostou, já deixa um joinha pra gente. Se você quiser ficar por dentro dos próximos vídeos, se inscreve no canal e badala esse sininho pra ficar sabendo quando é que vai sair o próximo. Obrigada pela participação de vocês até aqui. Um beijo e bom Halloween. ET é um filme de 92 que... 82, linda. ET é um... Meu Deus. Vamos lá, tá acabando. ET é um filme ET é um filme de 82 que conta com a participação... Eu não consegui. Linda vai acabar a bateria, Tá. Vai lá.